E agora eu chamo para poder conversar com a gente, né, o advogado André Breiner, um grande advogado especializado em cultura aqui do Ceará, né, um responsável pelo jurídico do Instituto Dragão do Mar, também pelo, né, o Instituto Iracema. É uma pessoa muito conceituada, um parceiro grande aqui no trabalho de cultura aqui do Ceará, sempre ajudando, né, as ações culturais que existimos. Foi um grande apoiador da Lei Aldir Blanc, né, onde influenciou e trabalhou junto com vários municípios aqui no Ceará e também com o governo do estado. Então, convido aqui o André Breiner, se ele já estiver aí pronto para poder entrar aqui conosco, para poder dar suas considerações sobre né, a parte jurídica do Plano de Cultura da Juventude. Conversou, grande André. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde, Paulo, Felipe. Queria inicialmente agradecer o convite, né? Sim, o Paulo faz gentis palavras, mas também é um grande parceiro, um parceiro importante, e que faz um evento extremamente relevante, de uma reflexão extremamente relevante. Eu quero fazer algumas breves considerações sobre as questões que envolvem os direitos, provavelmente alguns pontos até que apresentaram de discussão do plano, para deixar minha contribuição, mas quero registrar aqui o agradecimento à presença do Dr. Felipe Pontes, que é, sem dúvida, o maior jurista em Fortaleza hoje sobre legislação de Câmara Municipal, então a participação dele muito nos ajuda, muito engrandece o nosso diálogo, né? Só para me apresentar, Paulo já falou, mas eu sou advogado, sou mestre em Direito Constitucional, e comecei minha atuação, antes de advogado, na juventude, né? Essa interconexão entre juventude e cultura, ela é algo sensacional e que merece seu destaque, né? Eu começaria dizendo, acho que para a gente ter a devida dimensão do que é cultura e do que é arte, é que a arte ela antecede ao Estado e ela é posterior ao Estado. Então, tudo que a gente vai conversar sobre direitos, elas devem ser formas a contribuir e fomentar as manifestações culturais já existentes. No caso da nossa discussão, as manifestações culturais produzidas pelos jovens, ou produzidas com os jovens existentes. O Estado ele não deve jamais limitar a arte, né? Ele vai estar sempre atrasado. Então, enquanto o Estado está pensando numa lei de direito autoral, ainda ali sem saber, os jovens já estão inventando novas tecnologias. Os jovens já estão desenvolvendo novas formas de expressar-se, novas linguagens. Então, é uma interconexão fundamental de ser compreendida. Tradicionalmente, a gente falava de direitos culturais, era até pouco ouvido, ninguém entendia muito o que eram direitos culturais, mas a Constituição de 88, de um tempo para cá, isso vem se fortalecendo, inclusive através do Sistema Nacional de Cultura, mas também em razão da discussão da importância sobre a cultura, tá certo? Sobre a importância no sentido de que a cultura ela é parte relacionada à arte, mas ela também é a parte relacionada ao fluxo de saberes. Os direitos culturais são aqueles que vão nos ajudar a compreender a nossa história para poder produzir nosso futuro. Então, me parece que isso é muito relevante. E a juventude também é algo muito recente no direito brasileiro. Falar em direitos de juventude, a Constituição foi mudada agora há 10 anos atrás para incluir a palavra de juventude. Se a gente pensar 20 anos atrás, você falava em criança e adolescente e depois a pessoa já ia para o mundo de trabalho. E esquecia-se de pensar e olhar uma faixa tão importante da população, tão criativa, né? Eu aqui gosto de fazer o registro também do Felipe, que é meu amigo de longas datas, além de grande advogado, e de dizer que a juventude, por exemplo, a gente se conheceu nas discussões cívicas sobre a sociedade, nas possibilidades de se pensar a construção de um outro mundo, e isso é fundamental para a juventude. E Fortaleza, e aí eu acho que eu preciso entender, é, sem dúvida, o município mais ousado a nível de Brasil no que atine políticas públicas de juventude. Nós temos os CUCAs, que são esses aparatos espetacular e que a gente ainda está aprendendo a utilizar. O começo do CUCA, nos primórdios, os jovens não sabiam nem se podiam entrar no CUCA. Será que aquilo é para a gente? Como é que a gente pode atuar nisso? Como é que a gente pode explorar? E eu acho que isso é relevante.
O sistema municipal, o sistema municipal de cultura, ele é formado por um fundo municipal de cultura, ou seja, um recurso ali previamente destinado, tem ali os planos, as ideias, as metas e, propriamente, o Conselho Municipal de Juventude. Esse espaço tão importante de diálogo da sociedade civil com o Estado, né? E que eu até vi aqui no plano, que com muito cuidado a equipe está propondo, coloca a importância desse plano passar pela análise e discussão do Conselho Municipal de Juventude. Então, eu acho que me parece que isso é muito relevante. E, assim, antes de entrar nos pontos, vamos dizer assim, mais práticos, que eu queria fazer de consideração, ainda no campo teórico, a nossa Constituição ela traz um princípio, que é o princípio da vedação ao retrocesso, em termos de direitos. O que significa isso? Eu não posso retroagir, a gente tem que avançar. E foi por isso que os direitos culturais foram se fortalecendo, é por isso que os direitos da juventude vêm se fortalecendo. E se fortaleza é essa vanguarda, é daqui para frente. Então, de fato, pensar essa interconexão e pensar políticas públicas direcionadas são tão importantes. Eu começo aqui com um ponto. A gente tem, quando fala em política pública de juventude, a gente tem que falar sempre em política, até uma brincadeira que a gente fazia, o grande Alessandro de Leon, que já faleceu, que foi um dos grandes gestores no campo de política de juventude, falava muito, política pública de, para e com a juventude. Porque ela não pode ser só uma política voltada no sentido assistencialista, feita por quem não conhece a realidade, principalmente no campo cultural. E aí eu faço o destaque da fala da Monique, tão pertinente em relação... O parecerista tem que ser jovem também. E por que tem que ser jovem? Não é só uma questão etária, é uma questão de olhar sobre a realidade, é uma questão de conceituação estética. Então, isso é algo muito relevante. Eu vi que no plano se fala da questão de produção de mídias. Gente, é fundamental que os programas de rádio, que as redes públicas de televisão, eu sei que estamos tratando aqui de um município, mas eu acho que a discussão ela vale para além, elas possam ter programação reservada produzida por jovens para jovens, produzida por jovens para todas as faixas etárias. Isso é fundamental. Isso vai contribuir, obviamente, com a inserção do mercado de trabalho, mas não se trata só disso. O direito à comunicação, ele não é só um direito de você ser comunicado, é o seu direito de informar. E, por isso, os jovens se deram tão bem com as novas tecnologias, isso com os celulares e com os memes, porque a possibilidade dele produzir seu conteúdo. E aí eu vi que o Paulo falou de inventariar. É fundamental inventariar os conteúdos digitais que estão sendo produzidos no hoje. A gente tem aqui, sem fazer lobby, você tem um Suricate Ceboso, por exemplo, que é uma coisa fantástica. Você tem uma galera de audiovisual absurdamente fera. Você tem que ter formação, tem que ter investimento. Um ponto que eu destaco, que eu acho que precisa ser pensado a longo prazo, é que a gente precisa ter pesquisas periódicas avaliando os resultados sobre as políticas de juventude. Políticas públicas não se faz sem avaliação e monitoramento. Isso é preciso ser pensado. Sobre o patrimônio cultural, o que mais que é possível inventariar além desses repositórios digitais? A Praia dos Crush, ali ela é um patrimônio cultural natural, isso não tem dúvida, mas ela guarda história de um momento da cidade, de um momento da juventude. São coisas que precisam ser pensadas. Obviamente, o Instituto Cultural Iracema tem muita atenção com aquela região e já tem política. Então, por isso que eu digo que Fortaleza é tão ousado e eu acho que a gente pode pensar mais. Isso que se fala, pensar juventude, cultura e escola, não dá nem para começar. Nesse contexto de pandemia que a gente vive, tinha que ter conteúdo artístico sendo produzido e enviado para os alunos. Eu vou lhes dizer um exemplo. A minha filha, de classe média, como eu sou, ela tem aula de balé online. Para ela é fundamental, porque nesse contexto em que ela precisa ficar isolada, que ela mal tem, é o momento dela fazer um exercício direcionado. Não é a mesma coisa, não é. Mas é importantíssimo que se tenha conteúdo de arte produzido nas escolas, produzido para as escolas pelos jovens. E aí, em todos os sentidos. E aí, para destacar mais 2 últimos pontos, mas puxando o gancho para o penúltimo, falou-se em orçamento. Eu sei que o doutor Felipe pode comentar melhor do que eu, que existem limitações legais no campo de vinculação orçamentária, né? Mas eu vou deixar que isso, eventualmente, ele comente. Mas pensar orçamento não é pensar só orçamento na Secretaria de Cultura e Secretaria de Juventude. Que legal que a gente tenha agora pensando em olhar para o orçamento da cultura e pensar nele para a juventude. A médio e longo prazo, a gente precisa pensar no orçamento
da saúde direcionada à juventude. Ora, como é que os jovens são os que mais morrem no Brasil e eu não tenho política pública de saúde e de juventude pensada com orçamento direcionado e pensada por jovens também? Da mesma forma, na educação, eu acho que os conteúdos culturais precisam ser produzidos com recursos da educação também. A gente tem que parar de ficar trabalhando com tão pouco recurso, e para isso é preciso avançar mais. E aí, para finalizar, me parece que isso um pouco mais na política cultural, mas eu acho que é importante fazer a interconexão. A gente ainda pensa a política pública no estágio do fomento, e que é importante. Fomento é aquele, de forma muito simplória, é aquele recurso que a gente compartilha com a sociedade civil, que a gente deposita, que a gente investe, no sentido de que ela possa explorar com mais qualidade as manifestações culturais que ela já exerce. Muito bem, mas eu preciso pegar o jovem daqui, do estado do Ceará, do município de Fortaleza, e ter possibilidade de mandá-lo para ir tocar no Quênia, na África, ver a possibilidade dele participar de um festival em Nova York. São as conexões com sons, eu preciso pensar com sons, com dança, é preciso pensar a circulação. A gente precisa dar passos à frente. Então, pensar em política de cultura e juventude é pensar também em circulação. Eu preciso conseguir trazer a galera daqui de Fortaleza e levar para Sobral, levar para Juazeiro, trazer a galera de lá para cá. E é assim que a gente vai fomentar, não apenas de uma maneira direta aquele recurso, como se fosse, mas vai criar condições para essa galera se destacar e produzir com qualidade. E os CUCAs estão aí com um material, assim, uma qualidade técnica absurda. Então, aquele material precisa ser pensado, precisa ser cuidado e precisa ser divulgado adequadamente. Então, o Videarte tinha que ter uma sessão uma vez por semana, e eu sei que o Videarte é do povo, mas isso é articulação institucional, e estou dando ele como exemplo, uma vez por semana só com produção cultural de juventude. Tá certo? Espero não ter me alongado muito, mas, de fato, é um tema que eu gosto. Enfim, acho sensacional, então reitero os parabéns à equipe da Propono, reitero meus parabéns à Prefeitura de Fortaleza, que tem desempenhado esse papel belíssimo no campo da juventude, tá certo? Desde o secretário Afonso, ao secretário Júlio Brise, que fez um grande trabalho também à frente, e agora o Davi Gomes, que tive a oportunidade de conhecer e ser um cara seríssimo e de uma sensibilidade para a juventude ímpar, e também vai fazer um grande trabalho. Então, que a gente aproveite essa é a nossa vanguarda para ir muito além do que a gente pode, ou do que a gente imagina poder, tá certo? E à disposição de vocês.